A gente já ouviu matéria anterior do repórter Antônio Vital, dizendo que o plenário da Câmara pode votar hoje o projeto que muda a lei de improbidade administrativa para tornar mais claras as condutas dos gestores públicos que podem ser consideradas crimes. Ontem, os deputados aprovaram, então, o requerimento de urgência para essa proposta. O projeto, de autoria do deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, revisa a lei de improbidade e nasceu a partir do trabalho de uma comissão de juristas criada pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o nosso convidado para falar sobre as mudanças na lei de improbidade administrativa, que foi aprovada originalmente em junho de 1992, é o relator da proposta no plenário da Câmara, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes aí da nossa TV Câmara. Da Rádio Câmara, deputado, transmitido também pelo YouTube, por isso as imagens para quem quer nos ver também. Estamos na Rádio Câmara e no YouTube. Deputado, antes de começar sobre o seu relatório, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o saldo de quase 3 décadas da lei de improbidade administrativa. Olha, é um saldo que, em um aspecto positivo, porque a lei de improbidade ela coibiu muitos atos, né, que seriam de desonestidade, de corrupção, de enriquecimento, evitou isso porque era uma lei forte, mas, ao mesmo tempo, muitas injustiças, né? Você ter uma ideia, foi feita uma estatística pelo CNJ, de 2008 a 2018, foram 18 mil condenações transitadas em julgado por essa lei na Justiça Federal. Ou seja, é um número muito grande. Por quê? Porque a lei ela é muito aberta, do jeito que ela está hoje, e ela permite que erros graves, atitudes culposas, irregularidades sejam julgadas como improbidade. E improbidade, o foco é outro, o foco é a desonestidade, é o enriquecimento, né, o dano ao patrimônio público de forma dolosa. Então, deputado Carlos Zaratini, essas mudanças que estão sendo estudadas pela Câmara dos Deputados, elas visam atualizar essa lei, separando esses dois aspectos? Exatamente. O projeto de lei que foi elaborado pela Comissão de Juristas, que você destacou, né, ele já vem restringindo os atos de improbidade à forma dolosa. Ele já exclui aquilo que é culposo, aquilo que é erro grave. Mas, ainda assim, nós avançamos mais, né? Nós colocamos uma série de garantias, uma série de critérios para que, de fato, não se puna aquele gestor, aquele político que está se esforçando para administrar a sua cidade, o seu estado ou até o país e tem algum problema, alguma irregularidade por conta, muitas vezes, da dificuldade da administração. Nós temos no Brasil 5.500 municípios. 5.500 municípios, ou seja, tem municípios como São Paulo, que tem uma superestrutura administrativa, e municípios pequenos, de 5.000 habitantes, 3.000 habitantes, que não tem quase nenhuma estrutura. Então, nós temos que ter uma lei que leve em conta essa diversidade do país e, ao mesmo tempo, seja firme e puna severamente quem tem que ser punido. Deputado, onde é que estão as principais divergências com relação à discussão dessa matéria, com relação ao relatório que o senhor está preparando? Olha, as principais divergências dizem respeito ao entendimento que a gente teve da necessidade de caracterização do dolo e da comprovação do dano ao patrimônio. Então, alguns agentes do Ministério Público e alguns poucos deputados têm colocado essa questão. Você viu o resultado da votação da urgência ontem, apenas 30 deputados ficaram contra a urgência, né? É um número bastante reduzido, né? E a outra questão, que eu digo que seria um ponto de discussão, é em relação à prescrição, né? Nós estabelecemos prazo para investigação, porque hoje o Ministério Público e as procuradorias não têm prazo para investigar. Nós colocamos prazo de prescrição do fato, né, a partir da ocorrência do fato, 8 anos, e prazo de prescrição para o processo,
né? Então, a Justiça, após a denúncia apresentada pelo Ministério Público, vai ter que ter um prazo para julgar esse processo e não ficar para as calendas como ocorre hoje. Agora, deputado Carlos Zaratini, essa medida tem sido explorada como uma tentativa de trazer mais impunidade para agentes públicos que cometem irregularidades propositadamente. De que forma é necessário repassar isso para a sociedade entender qual é o objetivo dessa proposta? Olha, nós não queremos de forma alguma ter nenhum tipo de impunidade, nós queremos separar o que é irregularidade, o que é erro, o que é dificuldade das administrações daquilo que é de fato improbidade. Improbidade, o sinônimo é desonestidade, né? Então, nós queremos focar aí, a lei vai funcionar dessa forma, né? E vai haver punições, nós não estamos flexibilizando nada, inclusive nós estamos aumentando as penas para enriquecimento ilícito e para dano ao patrimônio. Portanto, não é em hipótese nenhuma, um projeto que visa flexibilizar. Não existe flexibilização, existe focalização nesse projeto. E, por outro lado, essa matéria, caso seja aprovada com os conceitos que o senhor está apontando no seu relatório, vai dar mais segurança e mais tranquilidade dos gestores públicos desenvolverem suas atividades sem o medo, sem o risco de serem responsabilizados? Olha, hoje nós vivemos um verdadeiro apagão das canetas. Muitos agentes públicos não assinam processos, evitam dar andamento em processos com medo de serem acusados de improbidade. Quando você vai gerir uma prefeitura, um governo, você tem que tomar decisões. E essas decisões têm que ter algum respaldo, alguma segurança jurídica. Você não pode ficar à mercê de tudo que você faz ser considerado improbidade. Então, o que nós queremos dar é segurança jurídica aos agentes públicos e políticos. Bom, e qual a sua expectativa, deputado, para a discussão e votação dessa proposta? O senhor considera que ela pode ser votada hoje ainda na Câmara? Olha, esse projeto foi amplamente discutido, nós fizemos 14 audiências públicas, ouvimos 60 pessoas, entre juristas, juízes, prefeitos, enfim, um número muito grande de pessoas e muito variado. Nós maturamos esse projeto durante todo o ano de 2020, que teve a pandemia, não pudemos reunir a comissão, apresentamos um relatório em outubro de 2020. Esse relatório teve crítica, teve sugestões, né, e nós acatamos muitas delas. Portanto, é um projeto que está amadurecido para ser votado. Eu acredito que nós não vamos ter muita dificuldade na aprovação. Evidentemente, vão haver emendas, sugestões, nós estamos já recebendo muitas emendas e vamos analisar para ver, de fato, aquelas que cabem nesse projeto e a gente possa aperfeiçoar ainda mais o texto. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, ele que é o relator das mudanças na lei de improbidade administrativa, essas mudanças que estão na pauta do plenário da Câmara. Deputado, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e também quero